Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre relatividade do tempo e do comprimento de acordo com os pressupostos de Einstein, tá? Então, para isso a gente vai fazer um primeiro exercício mental aqui, tá? Ainda falando sobre essa parte de relatividade da simultaneidade que a gente falou na aula passada. Então, suponha que a gente tem aqueles mesmos personagens da aula passada, certo? Uma moça dentro do trem, viajando com velocidade U aqui, certo? E suponha que eu tenha um feixe luminoso, certo? Aqui, ó. E esse feixe luminoso, ele está emitindo uma luz que vai para cima, bate no espelho e desce, certo? Então a gente vai descrever a cinemática desse movimento do feixe luminoso, de subir e descer, certo? Então, para a moça que está em repouso em relação ao feixe luminoso, o feixe luminoso sobe e desce, certo? Então, a velocidade da luz, né? Que é ΔS sobre ΔT. Então, nesse caso, ΔT é ΔS sobre C, certo? Só que ΔS é 2 vezes L. L é esse tamanho aqui, certo? Daqui para cá. Então, 2L sobre C. 2L por quê? Porque ele vai e volta, certo? Então, é isso daqui. Certo? Só que para Stanley, que é o nosso amigo que está enxergando isso de fora do trem, quando a luz sai daqui da lanterna, o trem já andou, certo? Para frente. Se o trem se movimentou para frente, a luz ela chega num ponto do espaço aqui na frente, certo? E quando ela sai do espelho, o trem também já andou para frente. Então ela chega no ponto do espaço aqui na frente, certo? Então a luz faz esse movimento aqui, certo? Tá? Pois bem, então nesse caso, o valor desse tempo, né, que ele vai levar vai ser 2L sobre C, só que L nesse caso, esse L aqui, ó, ele é raiz de D ao quadrado sobre U ΔT dividido por 2 ao quadrado, certo? Que é esse tamanho, é o teorema de Pitágoras, certo? Com 90 graus, certo? Que é essa parte aqui, ó, certo? Só que, quem é D? Esse D aqui, ó, eu posso considerar esse D como sendo esse L aqui, certo? Então, D ao quadrado é C ΔT0, que é o ΔT. Então, o ΔT0 é o chamado tempo próprio, certo? Que é o tempo que ocorre no mesmo sistema de referencial do movimento, certo? Então, é o tempo para a moça que está aqui dentro. Então, nesse caso, D ao quadrado é C ΔT0 sobre 2 ao quadrado, certo? Ora, se você abrir isso aqui, certo? Se você elevar tudo isso ao quadrado, se você elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, aí no caso vai morrer a raiz quadrada, então façam isso como exercício. Vocês vão chegar que ΔT, ou tempo para o Stanley, é ΔT0 dividido por 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, certo? Então vejam que os tempos, o movimento da luz subindo e descendo não ocorre no mesmo tempo para os dois observadores, o que é algo que a princípio parece estranho, né? Como é que só porque está se movimentando, o tempo de um evento simultâneo ele é diferente para um observador e para outro. Então essa foi uma das grandes sacadas de Einstein, tá? A gente pode
também trabalhar esse conceito de tempo, né, a partir do valor, de considerar valores para esse sistema, certo? Então, por exemplo, ΔT é igual a ΔT0 dividido por... Então, ΔT é o que está no sistema de referencial fora do movimento e ΔT0 é o tempo próprio. Então, é o tempo para quem está dentro do movimento, certo? Dividido por raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Ora, em geral, U é sempre menor do que C, certo? Porque C é a maior velocidade atingível, que é a velocidade da luz no vácuo. Então, U é sempre menor do que C. Se U é sempre menor do que C, esse valor aqui é sempre menor... Esse valor, deixa eu marcar para vocês, que vocês não estão me vendo apontar, né? Esse valor aqui é sempre menor do que 1. 1 menos um valor menor do que 1 vai dar sempre 0, alguma coisa, certo? Raiz de 0, alguma coisa é também 0, alguma coisa, certo? Então, nesse caso, ΔT é sempre maior do que ΔT0, porque ΔT0 dividido por um número menor do que 0 vai dar um ΔT menor do que ΔT0, certo? Então, nesse caso, para um observador que está fora do sistema de referências, o tempo ele é o quê? Dilatado, certo? O tempo para quem está fora do sistema de referências é maior do que o tempo para quem está dentro do sistema de referências. Então, isso daqui é o que está por trás do conceito de dilatação temporal, certo? Então, como exercício para vocês brincarem, pensem no seguinte exemplo, tá? Existe um problema muito famoso na física que chama paradoxo dos gêmeos. Então, você tem dois gêmeos, um entra numa nave e vai se movimentar com uma certa velocidade e o outro fica em repouso em relação a isso, certo? Então, considere exemplo, né? O exercício para vocês fazerem e entregarem junto com o resumo. Então, considere dois gêmeos de 20 anos de idade, recém-completado, certo? Imagine que hoje é aniversário deles. Um deles fica em repouso e outro entra em uma nave que se movimenta com velocidade 0,8 c, certo? Considere ainda que o irmão gêmeo que está dentro da nave, ele voltou, e imagine que ele voltou em 5 anos, certo? Do que está dentro da nave. Então tem 25 anos. Mais de 5 anos, 25 anos. Então a questão é: quantos anos tem o outro gêmeo? Professor, o senhor quer dizer que os gêmeos não vão ser mais gêmeos? Um vai ter a idade diferente do outro? É isso mesmo que vai acontecer, tá? Eles vão continuar a ser irmãos gêmeos, logicamente, mas um vai ser mais velho do que o outro. Por quê? Porque o tempo para um vai passar diferente do tempo para o outro. Então essa é a grande sacada. Essa é a grande questão da relatividade, certo? Os sistemas de referência vão passar com tempos diferentes um ao outro, certo? Obviamente que se a velocidade for muito menor do que a velocidade da luz no vácuo, isso daqui fica praticamente zero. 1 menos 0 é 0, raiz de 1 é 1, ΔT é igual a ΔT0. Então, para velocidades muito pequenas, por exemplo, quer dizer que se o meu irmão viajar no avião, ele vai ficar mais novo do que eu. Quer dizer, isso ocorre, mas é algo muito pequeno, porque a velocidade do avião é muito pequena, certo?
Então, em geral, perdão, caiu aqui, saiu. Então, em geral, isso acontece para todos os sistemas, só que isso só é perceptível quando você viaja com velocidades próximas à velocidade da luz, certo? Pois bem, então, olhando para cá, ó, um detalhe importante nisso é que ΔT é igual a ΔT0 sobre um fator, certo? Esse fator aqui, 1 sobre raiz de... Aqui, né? Vou nem escrever em cima para não confundir. Esse fator aqui é o chamado fator de Lorentz, certo? Então, o fator de Lorentz, ele também é importante para a gente achar essa questão de dilatação temporal, contração do espaço. E aí, nesse caso, ΔT, que é o tempo no segundo sistema de referência, que está em repouso em relação ao outro, é gama, que é o fator de Lorentz, ΔT0, onde gama é 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado, certo? Isso também ocorre para o espaço, certo? Então, considere que o meu feixe luminoso agora, ele está sendo emitido na horizontal em relação ao sistema de referência, certo? Então, para a moça que está dentro, ele vai bater aqui no espelho, vai voltar e o comprimento é L, certo? Agora, para quem está num sistema parado, quando o feixe luminoso sai daqui, certo? O espelho, ele já não está mais aqui, ele está mais para frente um pouquinho, certo? Então, nesse caso, o L, ou o comprimento para quem está fora, vai ser L0. Então, é possível fazer aquela mesma descrição, tá? Mas o L vai ser L0 vezes agora, não mais dividido, raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Ou L é igual a L0 sobre gama, certo? Onde gama é 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, com isso, o que você vai ter? Que a pessoa que está fora, ela vê essa régua menor do que o que ela realmente é, certo? Então, isso de fato ocorre, tá? É uma outra consequência. Essas consequências, elas vêm muito do fato de que a velocidade da luz, ela é constante, certo? Para qualquer sistema de referencial. E um detalhe importante na contração do espaço é que isso ocorre se você estiver considerando o espaço no mesmo eixo do movimento, ou seja, se você considerar uma régua assim, certo? Essa dimensão aqui, ó, não vai variar em relação ao movimento nesse sentido, certo? Só essa dimensão aqui, tá bom? Que é isso que está falando aqui. Então, em geral, esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, ele é 1 metro para qualquer observador, porque o movimento está nessa direção, certo? Então, jovens, é isso. Eu preciso que vocês leiam bastante esse tema, tá? É um tema muito importante para a física. Então, leiam bastante, tirem todas as dúvidas. E amanhã ainda eu vou postar a lista de exercícios para vocês, tá bom? Então, obrigado pela atenção, até a próxima.